Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Não sei se você está assistindo esse podcast aqui à noite, ou de dia, ou de tarde, mas nós estamos aqui muito esperançosos, muito ansiosos para o que Deus sempre vai fazer nessa noite. Nós estamos aqui com nosso querido e amado pastor Maurício, mais conhecido como Mano Keilon. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco esse momento para vocês. Graça e paz, queridos, uma boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo, como já foi dito. Eu sou o pastor Mano Keilon e é uma satisfação, uma alegria poder estar aqui partilhando com vocês um pouquinho da nossa história, trajetória, vida e opinião em relação a alguns temas, né? Alguns até que podem ser polêmicos, né? Em companhia aqui do Natan e dessa juventude abençoada, desse podcast abençoado. Muito bom estar aqui com vocês, é uma honra. Pastorzão, que bom que o senhor está aqui, eu estou extremamente feliz, principalmente eu, estou até tremendo um pouco aqui, porque há uns 10 anos atrás, acho que eu nunca imaginava que eu ia estar aqui frente a frente com o senhor, porque, revelando agora para o senhor que acho que uma das pessoas que eu tenho como referência, que eu peguei como referência, além das pessoas que eu conheci ao meu vínculo, foi o senhor. Pegando um gancho nisso, eu gostaria de saber como que foi o evangelho para o senhor, como o senhor conheceu, o senhor se converteu. Conta um pouquinho para a gente. É uma história interessante, né? A gente vai começar bem, vamos lá. Antes de dar a resposta, eu quero dizer que me sinto muito honrado por cada uma dessas suas palavras e isso nos alegra, mas também traz um peso de responsabilidade, porque se tornar referência para alguém ou se tornar referência para uma geração, também tomar sobre nós, assumir a responsabilidade de se manter sendo referência, de vigiar o tempo todo, né, para que nós não sejamos escândalo, de alguma forma, para aquela geração que a gente influenciou positivamente, né? Agora, indo para a resposta, vamos lá, minha conversão. Imagine um guri de bairro de ponta, né, de periferia, com seus 12 anos de idade, um guri levado, bagunceiro, daquele guri típicozinho mesmo ali de jogar pelada, soltar pipa, brincar de bola de gude, fora do horário de aula. Ali, os meus 12 anos de idade, eu recebi um convite de um amigo para ir em uma tal de escolinha, né? Eu sabia o que era escola, porque eu já frequentava a escola, mas uma escolinha que funcionava no domingo na parte da tarde. Eu perguntei para ele, o que é isso? Aí ele falou, só indo lá para você conhecer. E eu criei uma certa resistência, né, porque eu sabia que era coisa que tinha relação com os crentes, e na minha casa a nossa fé era contrária a isso, né? Minha mãe era ogã de terreiro de candomblé, o meu pai bebia, enfim. A gente vivia uma outra realidade. Minha casa era a casa que rolava pagode, né? Na época, os pagodeiros clássicos de Cro, Bezerra da Silva, cervejada, né? Enfim, então eu estava naquele meio, né? Zeca Pagodinho. E o Zeca Pagodinho veio muitos anos depois. Mas, enfim, naquele período ali, naquela realidade minha, a crença evangélica estava muito distante. Pelo contrário, a gente aprendia a criticar, a ser crítico dos crentes, fazia piada com os crentes. Entendi. E esse amigo me convidou, eu fui nessa tal de escolinha, até porque ele fez um apelo muito forte. Ele me disse que tinha lanche de graça. Aí não tem como, não tem como. Aí eu fui a convite dele, chegando lá eu fui pelo lanche, mais motivado pelo lanche, coisa de criança, né? Mas chegando lá eu provei do pão da vida, eu provei da água da vida e tive uma experiência com a palavra de Deus assim que me impactou. Eu me lembro que era uma jovem professora de escola bíblica para crianças que estava ministrando lá. A casa cedida era uma casa de uma vovó do bairro chamada Vovó Elza, já falecida há alguns anos. A Vovó Elza, se a gente falar de galardão, o dela, eu não imagino
que pode ser, porque da casa daquela mulher saiu pelo menos uns 9 pastores. Caramba, De 7 a 9 pastores. Da varandinha da casa daquela vovó. coisa Que boa. entraram lá crianças, entraram lá meninos, adolescentes, mas se aprofundaram na palavra de Deus e cresceram na fé, no ministério, e futuramente foram ordenados, consagrados. E ali eu tive minha primeira experiência com a palavra de Deus. Posteriormente fiz a visita à igreja, né, onde eu atendi um apelo e fui à frente, abri meu coração para Jesus. Ali começou a minha caminhada, mas também muitas lutas, né? Muitas lutas, né? O senhor falou em questão ali da casa dela ali, parece ser algo parecido com pequenos grupos, ser alguma coisa assim, não é? É mais ou menos isso, né? Na verdade, naquela época, não se falava em pequenos grupos, não existia essa expressão, né? Célula, pequenos grupos, isso. Mas sem o uso da questão denominacional, né? Pequenos Sim. grupos ou célula, existiam as reuniões nas casas, nos lares, existiam os cultos nas casas, Aham. né? E a vovó Elza, ela fazia um culto no lar para crianças e adolescentes. Caramba, isso é muito Todo bom. domingo à tarde, né? E o grande atrativo era o lanche de graça que tinha, e a gurizada ia, né? E Jogava isca, quem pescava já era. Um dia eu fui um deles, né? Aí, coisa boa demais. Mas o senhor falou que foi muitas lutas. Eu imagino que, com certeza, devia ser muitas lutas. O senhor com 12 anos, como o senhor falou, e tendo a realidade da sua família, assim. Como é que foi essa luta, assim, no começo, assim? Como é que foi, tipo assim, mãe, me converti ao evangelho. Pai, me converti. Eu imagino que deve ter sido um impacto muito grande. Sim, muito, muito intensa. A luta foi muito intensa e desde o início. A reação da minha mãe foi me perguntar se eu estava louco, né? Eu tive muito apoio do meu pai. Meu pai, ele não confessava uma fé evangélica, mas o meu pai, ele me chamava no canto, ele falava assim: presta atenção. Pessoal aqui pode até não gostar, mas eu sei que esse é o caminho. Eu nem estou nele, mas eu sei que é. Então, continua firme, né? Ele me dava esse incentivo. Meu pai tinha alguns amigos que eram evangélicos e tal, e ele ouvia. Então, ele conhecia um pouco de ouvir, né? E isso foi suficiente para ele me incentivar. Foi um grande suporte para mim, porque eram batalhas espirituais ferrenhas. Batalhas espirituais à noite, em sonhos, durante a noite, muita opressão. Eu me senti o tempo todo confrontado por aquelas entidades, aqueles demônios. Porque antes da minha conversão, era comum minha mãe ficar endemoniada dentro de casa e se levantar e os vizinhos correrem para lá para casa e ela ali, tomada por aquela entidade, começar a falar da vida pessoal de um, de outro. Você isso, você está acontecendo isso, a sua mulher está fazendo isso com você e tal, né? Então aquilo era um ambiente pesado, mas muito comum para nós. Quando eu me converti, eu creio que todas as atenções do universo espiritual, do mundo espiritual ali, se voltaram para mim, né? E eu recebia muitos ataques, em sonhos, no sono, na noite, barulhos e sons, opressão e medo, e muita coisa, fora certas perseguições de pessoas que eu sabia que me amavam, mas que o que estava nelas fazia oposição ao que agora habitava em mim. Né? A gente teve que lidar com essas batalhas aí. Interessante. O senhor, como eu falei, o senhor, então, no caso, teve muita dificuldade, mas conseguiu seguir firme. Nessa caminhada até a juventude, o senhor já chegou a pensar em desistir? Chegou um momento que você falou assim, olha, não dá mais. Se isso aconteceu, o que levou o senhor a permanecer, além, obviamente, do Espírito Santo? Teve alguma coisa que chegou para o senhor e te incentivou, te deu forças a mais para seguir? Eu vou aproveitar e, como todo pastor, eu vou aproveitar para fazer dessa resposta uma ministração. Certo. Fique à vontade.
eu tive uma grande peleja espiritual logo que eu me converti. Eu tive que me agarrar muito firme ao Senhor. Senão eu não suportaria. Eu sabia daquilo. Né? Eu via muitas coisas, era muita piada, muita perseguição, muita provocação. Logo em seguida, uma irmã minha, que morava nos fundos, né, da nossa casa, com a família dela, o marido, as filhas dela. Essa irmã, ela levantou numa madrugada e pegou 1 litro de álcool, jogou na cabeça, tomou um banho de álcool, fez uma roda em torno dela, acendeu um palito de fósforo, jogou e virou uma tocha humana, né? O meu cunhado disse que ele acordou com aquela visão terrível, jogou um cobertor sobre ela, apagou, e minha irmã foi levada, aos berros, ela gemia, gritava, para o hospital, queimadura de 1º, 2º e 3º grau em mais de 80% do corpo. Caraca. Os médicos disseram que trabalhariam para dar a ela os 3 últimos dias de vida com o melhor ou a melhor dignidade possível, mas que era para a gente descartar a possibilidade de sobrevivência. Ela não vai passar dessa aí, não. Ela não vai escapar, mas a gente vai trabalhar para que ela sinta menos dor possível. Isso foi o que os médicos passaram para a família. E eu cheguei para minha mãe com 12 anos de idade e falei com ela: mãe, o meu Deus pode curar a minha irmã. A senhora acredita? Minha mãe estava naquele desespero, né? E ela disse assim: não, eu acredito em Deus, sim. Eu falei: então, se a senhora acredita, me autoriza a trazer os crentes para aqui para casa para orar por ela. Aí minha mãe cedeu, na pressão ela cedeu. E aí eu fui até o meu pastor autorizou, eu fui na casa de todos os membros da igreja, porque o pastor tinha me autorizado, e convidei todos para aquele culto. Tinha um líder que era responsável por aqueles cultos na minha casa durante aqueles 3 dias. E à noite eu estava lá e vi aqueles crentes chegando na minha casa para o culto, e eu muito emocionado vendo aquela cena, porque era surreal imaginar um bando de crentes entrando na minha casa, né? E eles foram para lá e oraram, e 1º dia, e 2º dia, 3º dia, eu não sabia, mas minha mãe participava do culto à noite, e de manhã ia para o terreiro para fazer despachos pela vida da minha irmã, né? E isso foi durante os 3 dias. Até que no 3º dia, a minha mãe ouviu a voz de um homem na esquina de casa, quando ela estava chegando. E ela disse que o homem dizia para ela que ela tinha que se decidir ali pelo Deus que ela queria seguir. Ela disse que não via ninguém, mas ouvia claramente. Aquele homem dizia para ela: você tem que decidir agora. E ela falou que ali, naquela esquina, na rua, voltando do terreiro de manhã, ela decidiu servir ao Deus do filho dela, ao Deus dos crentes. Caramba. A minha mãe foi ministrada pelo próprio Espírito Santo e cedeu ao apelo que o próprio Espírito Santo fez ao coração dela. À noite ela só confirmou no culto, levantando as mãos para Jesus. E boa parte da minha família foi atrás. Levantaram as mãos também e se renderam ao Senhor. Então foi uma noite assim, de festa, de celebração. E no dia seguinte, que seria o dia da morte da minha irmã não morreu. No outro dia também não morreu. Caramba. Nem na semana seguinte, nem no mês seguinte. Já passaram mais de 20 anos dessa história, né? Já cerca de mais de 30 anos, na verdade. Passaram mais de 30 anos e minha irmã se transformou numa serva de Deus, né? Deus fez um milagre tremendo na minha casa, operou algo tremendo na minha família, algo surreal. Eu vi minha família se converter ao Senhor. Coisa boa. Isso eu tinha 12 anos. Só que as coisas foram se tranquilizando. Tudo começou a ir para o lugar. Agora minha família era uma família de crentes, minha família ia comigo para a casa de Deus. Todo mundo estava buscando o Senhor. Eu estou com 17 anos e eu começo a me afastar. Então, por que eu falei aqui no início que eu faria da minha resposta uma ministração? Porque, às vezes, o crente, quando está num fronte de batalha, ele está muito mais ligado, dependente, agarrado ao Senhor, do que quando as coisas estão tranquilas. Entendi. Eu passei
por momentos de pico, de extrema batalha e peleja espiritual firme no Senhor. E quando as coisas se acalmaram, eu comecei a me sentir atraído pelo mundo. O famoso tudo bem, né? Exatamente. É o perigo, né, da bonança, né? Então, os 17 anos, mais ou menos, para os 18, eu tive um período de afastamento, que foi um afastamento esquisito, porque eu ia para a igreja, ficava na porta, ouvia um pouco da palavra, ouvia muito mal, porque eu não me ligava em nada, e dali da porta eu saía, às vezes na mesma noite eu estava num baile, numa noitada com os colegas. Entendi. Né? Mas não conseguia deixar de ir na igreja. E quando estava lá, me sentia totalmente deslocado. Quando estava lá, numa noitada, com uma menina, com os amigos juntos, eu pensava que isso aqui não é o meu lugar. Entendi. Não é o meu lugar. E quando eu estava na igreja também não me sentia encaixado. Né? Dizem que a raça mais infeliz do mundo é o crente afastado. Sim. Porque ele não tem lugar para ele nem no mundo, nem na igreja. É um cara detonado mesmo, né? Mas graças a Deus o Senhor moveu as coisas de um jeito que o amor dele me trouxe de volta. Senhor, uma dúvida que surgiu aqui, um ponto interessante. A questão de sua irmã, ela conseguiu meio que voltar naquilo que se denomina normal, corporalmente? Uma restauração completa. Hoje, se você ver, você não tem como você ligar a essa história. Sensacional. Né? Só se alguém te contar, e aí você, de repente, vai ver um detalhe de uma manchinha aqui e tal. Mas, olhando, não tem como você... Sensacional. Deus é bom demais. Aproveitando o ensejo aqui, nós temos algumas perguntas da galera. E aqui a gente tem um do irmão Dudu, que eu vou até usar ela de início para um próximo assunto nosso, que diz assim: pastor, como foi para o senhor fechar uma parceria com o Fernandinho na época? Sim. Aproveitando a pergunta dele, eu gostaria também... Dudu que mandou essa? Isso. Então, se fosse pergunta ruim, já resolvia com ele aqui. Já resolvi com ele agora. E aproveitando o ensejo, eu gostaria de entrar também nesse assunto aí do Ministério Pastor Mano Queiro, essas coisas aí, que eu tenho uns negócios a falar, não, vou deixar para depois. Beleza. Vamos lá. Parceria com o Fernandinho, ela, na verdade, foi fruto de uma história, né, que Deus nos permitiu juntos. Muita gente não sabe, principalmente pessoas recém-convertidas. Mas o Fernandinho, ele cresceu aqui em Campos. Sim. Né? Ele veio do norte, se eu não me engano. Mas ele cresceu aqui em Campos e nós tivemos um período de adolescência juntos. Alguns pastores conhecidos dos irmãos foram amigos de adolescência, né? Trocavam instrumentos, participavam de bandas. Porque o que aconteceu? Rolou um fenômeno muito bacana no meio dos anos 90, no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90. Rolou um fenômeno muito legal na música, no geral. Isso começou com a música secular e logo a música evangélica estava também naquele ritmo. Que foi a ascensão do rock, das bandas de rock, que a gente intitulava bandas de garagem, né? Foi a ascensão das bandas de garagem, o que deu origem a muitas bandas famosas e até hoje carregam esse nome, secularmente falando, desde os anos 80, Kid de Abelha, Paralamas do Sucesso, Titãs, Nenhum de Nós, Ira, essas bandas, o Capital Inicial, todas essas bandas surgiram no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90. E no meio gospel, da música gospel, houve uma influência muito grande dessa explosão das bandas de garagem, de rock. E começou a surgir muitas bandas evangélicas com essa vertente roqueira. E foi a época do Rebanhão, agora eu estou falando das evangélicas, né? Do surgimento do Rebanhão, do Sinal de Alerta,
Oficina G3 entrei não, né? G3 foi uma das últimas. Uma das últimas. Foi uma das últimas, né? Mas antes do G3 veio Rebanhão, veio Sinal de Alerta. O G3, né, chegou a ser também uma dessas, mas com a formação, a primeira formação com o Bispo Manga como vocalista. Acho que essa geração PG nem conhece, né? Nem ouviu falar do Bispo Manga, né? É o Catos Barneia. Catos Barneia, né? Muitas bandas de rock, gospel muito boas. E o que rolava? Muito festival de música, muito evento de música, muito evento para bandas. As bandas eram a máxima daquele período, as bandas de garagem, as bandas de rock. E todos os colegas, os amigos adolescentes que tinham musicalidade montavam suas bandinhas de garagem nesse período. Então, eu tinha a minha banda, o Fernandinho tinha a banda dele. Entendi. O pastor Marquinhos de Santa Maria, conhecido como Marquinho Bife. Pastor Marquinhos. Não estou lembrado aqui agora. Pastor Marquinhos tinha a banda dele, outros até pastores, hoje outros pastores conhecidos aqui da cidade tinham também suas bandas e tal. E a gente começou a estreitar mais a nossa relação, porque minha banda não tinha bateria. Entendi. E o Fernandinho tinha uma bateria. O Fernandinho começou como baterista, para surpresa de muitos. Mas essa banda aí ainda não é o Ministério Manuqueiro ainda, né? Não. Era uma banda de rock. A minha banda era a Banda Garagem, intitulada Banda Garagem. Legal. E o Fernandinho, ele tinha a bateria e o vocalista da minha banda tinha uma proximidade maior com o Fernandinho. E quando a gente tinha ensaio, falava, pô, empresta a bateria pra gente, empresta a bateria. E a gente começou a criar esse vínculo por meio da bateria. O Fernandinho, um pouco tempo depois, ele começou a se destacar como vocalista, porque até na época o Fernandinho tocava bateria e fazia back vocal. O back vocal de Fernandinho já entrava, sabe? Já brilhava. lá de trás, da cozinha, né, na bateria, fazendo back vocal para uma cantora, e a voz dele, quando ele entrava, sabe, dava aquele grau. E aí, pouco tempo depois, o Fernandinho estava cantando, gravando os primeiros trabalhos dele, e eu comecei a ir para a área do hip hop, que é uma história que eu vou deixar para partilhar depois, como que o hip hop chegou, né, para mim. E aí, quando o Fernandinho estourou com Faz Chover, com a canção Faz Chover, sim. Como ele mesmo me falou uma vez, a gente conversando, ele falou, rapaz, eu fui dormir um dia, e acordei no outro dia com o telefone tocando de várias regiões do Brasil, querendo fazer agenda comigo. Né? Faz chover, aconteceu assim. E pouco tempo depois o Fernandinho precisava de um rap numa das canções dele, que era Eu Fui Comprado. Que eu ouvia todo dia, sim, toda hora. Aí ele foi, né, alguém falou com ele, poxa, cara, faz contato com o pastor Mano Queilo. Pô, eu conheço o Mano Queilo, vou fazer contato com esse Mano Queilo desde a adolescência e tal. Né? E vou fazer contato com ele sim, para a gente estar fazendo uma parceria. Ligou para... Aliás, eu recebi uma visita lá na nossa igreja, onde eu pastoreio, um dia antes da ligação do Fernandinho. Chegou um irmão lá, entrou, preciso falar com o pastor. Ele foi recebido por uma irmã lá da igreja, falou com ele, o pastor está ocupado, está em gabinete atendendo. E aí ele falou, eu vou esperar um pouquinho. Esperou uns 5 minutos, e quando eu saí do gabinete, a irmã disse, o rapaz ficou aqui, esperou 5 minutos e foi embora. Aí no dia seguinte eu recebi a ligação do Fernandinho, e falei com ele, olha, eu me passou a ideia, eu queria que você fizesse uma composição tratando disso e tal, e a liberdade do crente, a felicidade de hoje não estar mais preso pelo pecado, e um desejo de exaltar a Deus pulando na presença dele, alguma letra que falasse disso. E eu comecei a compor o rap, e quando nós estivemos juntos, ele me falou, você recebeu uma visita na tua igreja? Eu recebi. Rapaz, eu mandei aquele irmão lá para saber como é que você estava. Porque fazia muito tempo que a gente não se via, eu não sabia nem se você estava afastado, se você estava... Uhum. E aí ele voltou para mim falando assim,
O cara tá pastoreando, tá firme na presença, é outra coisa. Tá ocupado, tão ocupado fazendo a obra que nem deu para me atender. Ele, então é a pessoa certa, eu vou confirmar com ele, amanhã eu ligo para ele. Que beleza, hein? Rapaz, olha, quem diria, hein? Esse foi o nosso primeiro contato, assim, né, para parceria. E essa eu fui comprada, acho que, da minha vida, acho que a música que eu mais ouvi. Todos. Eu não lembro exatamente quando ela foi lançada, acho que foi o que, 2005, 2006, alguma coisa assim? Por aí. Por aí. Eu lembro que eu tinha um celularzinho assim, que mexia com a tela, com aquela canetinha, não sei se o senhor lembra disso. Sim, lembro. Aí, para baixar, você tinha que pegar pro Bluetooth com quem conseguia baixar e passar pra gente. Aí eu ouvia todo dia eu ouvia essa música. Aí, passou uns anos, veio aquele negócio do clipe, né? Sim. Aí, eu achei a gravação de um show que vocês fizeram, eu acho que foi aqui em Campos. O senhor tá de camisa do Brasil, de boina e calça tactel. Eu falei, cara, quem vê esse homem aqui não vê não conhece a questão daquele hoje. E o senhor já deu a bola aí, se deu o passe, eu vou fazer o gol. Eu gostaria de questão do hip hop aí, como é que surgiu, como é que foi essa situação aí. Então, o hip hop... bastante curioso. Essa história é bacana, essa história é legal. O pessoal que está assistindo aí vai gostar de ouvir. Essa história veio de uma conversa minha com um amigo e pastor meu na época. A gente trocando uma ideia, ele falou assim comigo: rapaz, o cemitério é o tesouro da humanidade. Aí eu pensei que esse cara tá pirando. Cara, o cemitério, tesouro da humanidade. Eu falei com ele: rapaz, você pensou no que você falou? O cemitério tá cheio de gente morta lá, de gente sepultada e tal. E o que tem de tesouro lá? De repente tem um dente de ouro em um, né? Sei lá, no outro, mas, poxa, tesouro, daí tesouro. Ele falou: rapaz, você tem noção de quantos projetos de ciência foram enterrados lá junto com um camarada que não apresentou para o mundo? Quantas composições foram enterradas junto com um compositor que não chegou nem a escrever? Quantas pinturas foram enterradas junto com um artista que não chegou nem a pintar? E aí começou a falar assim, cara, minha mente começou a ferver. E como eu vinha dessa história de banda como baterista, já de muitos anos, desde da adolescência, e agora já um jovem, casado, ouvindo aquilo ali, eu pensei, cara, quantas composições eu já fiz para a minha banda. Eu era o compositor principal da minha banda. Sim. Muitas composições, muitas letras, e letras muito boas, letras fortes. E eu pensei, meu Deus, eu vou morrer. Não sei quando. E essas composições todas vão para o cemitério, vou enriquecer mais ainda o cemitério. Pois é. Eu pensei, não, eu preciso fazer registro disso. O mundo precisa saber que eu passei por aqui e que eu tive um papel, e eu deixei um legado, eu deixei alguma coisa aqui. Eu preciso registrar essas canções que Deus me deu, porque são recados importantes, eram letras fortes. As minhas letras elas sempre tinham uma vertente política, social, um pouco teológica, mas bem mais crítica social. Sempre teve essa característica, porque era uma característica comum até para as bandas de rock da época. Sim. Muito antissistema, né? Para eles ficarem contra o governo. Isso, muito antissistema. Sim, eu tô ligado. Então, eu tinha uma visão muito crítica de tudo, e escrevi aquilo, e eu pensei, eu não posso levar isso para o cemitério, eu tenho que deixar isso aqui para as pessoas, de alguma forma, usufruírem disso. E aí eu cheguei para um amigo meu no estúdio, conversei com ele, era um parceiro, já tinha uma banda de rock também, era amigo também de banda de rock, e de uma outra banda, e nós conversamos e fizemos uma parceria, porque na época eu fazia rádio, né, e ele
fez comigo uma parceria com propagandas para rádio. E fechamos negócio. Falei com ele, só você vai fazer o seguinte para mim, você vai ver alguém, um bom cantor, uma boa cantora, que venha para interpretar minhas músicas. Você vai produzir, mas eu preciso também de um intérprete. Você sabe que eu sou baterista. Ele, não, sei, tudo bem. Aí eu fui no dia seguinte, marcado com ele, para ele me apresentar a pessoa, e cheguei lá, não tinha pessoa. Eu falei, qual é, cara? Como é que você faz um negócio desse comigo? E a gente deixou tudo combinado. Ele, rapaz, eu pensei em alguém desde ontem. Eu fui dormir pensando. E eu estou aqui diante de você com toda a convicção do que eu vou te falar. Você que tem que gravar. Eu falei, tu tá maluco, rapaz? Você não sabe que eu sou baterista, cara? Eu nunca cantei, eu não tenho voz de cantor. Né? Eu sempre estive na cozinha, você quer me colocar na sala, na frente de todo mundo, eu não tenho jeito para isso. Ele, cara, olha, eu estou te falando com toda certeza, você que vai gravar esse trabalho. Eu falei com ele, não tem como, você pensa como, porque você que vai gravar. Rapaz, aí, esse cara tá ficando doido. Aquela coisa, né? A gente pensa assim. Fui para casa até meio chateado com ele e fiquei pensando, como eu vou gravar? Como eu vou gravar? Como eu vou cantar? E eu comecei a pensar assim, olha, a pergunta que eu me fiz, como eu vou cantar? Eu não preciso cantar como os outros cantam. Qual é o jeito que eu vou conseguir cantar? Eu comecei a pesquisar mais sobre hip hop, que eu já curtia, já gostava. Sim. Comecei a pesquisar um pouquinho mais e descobri que existia um estilo musical que você nem canta nem fala, você vocifera. Sim. Né? Você está no meio termo e existiam técnicas que poderiam ser estudadas por mim e eu poderia desenvolver aquilo. Eu peguei como desafio, eu vou começar a fazer hip hop. E a aí, arte do meio termo. Do meio termo. Fui para o estúdio com as minhas letras de rock e gravei tudo em versão hip hop. Eu gravei 12 faixas, se eu não me engano, que era o clássico da época, né? Era as benditas 12 faixas. Gravei 12 faixas de hip hop. Várias músicas, várias versões de rock and roll em hip hop. E uma delas, só que eu não acreditava para algo além daquilo. Entendi. Era uma coisa que eu ia guardar em casa. Meus filhos iam ouvir, quem sabe meus netos, né? Alguns amigos. Só que no período que eu estava terminando de gravar, ia acontecer no Farol de São Tomé um festival regional de música. Veio gente de Petrópolis, gente de Macaé, gente de Itaperuna, de várias cidades aqui da região do interior do Rio de Janeiro para esse festival. Festival bem divulgado, a premiação era muito tentadora, porque a premiação era uma produção, um estúdio de um CD e distribuição nacional promovida pela prefeitura. A prefeitura ia bancar a distribuição nacional do trabalho. Então, vários músicos e cantores vieram, e o festival era de MPB. Caraca! E era secular, não era evangélico. Então, os amigos que me ouviram gravando falaram assim, pega essa música aqui e se inscreve no festival. Aí eu falei com eles, vocês estão doidos. A minha música é evangélica e é hip hop, então vocês querem que eu me inscreva com um hip hop evangélico no festival secular de MPB. E sem contar que o senhor era baterista e está cantando, quebrando galho. Estava ali quebrando galho. Mas no final da história, eu fui encorajado, um falava, outro falava, isso mesmo, rapaz, eu vi aqui e tal. Fui encorajado e fui. Me escrevi com aquela música, foi com a música 17 de Abril. 17 de Abril. Me inscrevi com aquela música, para minha surpresa, eu fui para a final. Quando chegou na final, para minha surpresa, eu fui o primeiro colocado. E um dia depois, o meu nome estava estampado minha foto no festival, o meu nome nos principais jornais aqui da cidade. E uma rádio aqui, outra rádio ali, FM tal, fazendo contato comigo, TVs daqui da cidade, para eu ir fazer entrevistas. Mas eles se divulgavam como crente? Divulgavam como um cantor
da vertente gospel do hip hop. Né? Isso aí já é muito interessante. Sim. E aí eu comecei a acreditar no que eu não acreditava. Né? Porque Deus usava pessoas para falar comigo, mas eu não acreditava que aquilo podia ser uma coisa mais séria. Sim. Né? Mas, diante de tudo isso que eu comecei a viver, os convites, as agendas, as entrevistas, e eu comecei, cara, eu acho que eu faço mesmo o negócio direito, eu acho que que o negócio é bom mesmo, eu acho que não deve ser coincidência, porque todo mundo está me dizendo isso. E aí eu me encorajei. Pouco tempo depois eu estava com um grupo de amigos formando uma banda para me acompanhar, e daí surgiu o Ministério de Evangelismo por meio da música hip hop, Ministério Mano Queiro. Mas Mano Queiro tem algum significado? Então, tem a ver com essa adolescência musical também, porque como eu era o baterista da banda, e a minha banda fazia um estilo que a gente denominava funk metal. Uhum. Explica o pessoal de casa mais ou menos. Esse funk metal, o funk não tem nada a ver com o funk, estilo de funk carioca, eu tô ligado o que é. Né, de funk de batida, de baile funk, não tem nada a ver. É mais aquele rock uma pesado. coisa mais, esse funk ele tem mais a ver com a musicalidade do soul ritmado, do groover de James Brown, de Aretha Franklin, de Family Stone. Sim. Né? E era uma fusão do funk com o metal, com um peso de distorção, de guitarra, de roqueira. E uma banda britânica, ela estourava com esse estilo funk metal, que era o Living Colour. E a gente pesquisava muito o Living Colour, estudava muito o Living Colour para nos inspirar musicalmente. E o baterista do Living Colour era Keylon, o sobrenome dele. Os meus amigos me apelidaram de Keylon na adolescência, porque eu era o baterista. Né? Foi um apelido de adolescência. Aí vem o trocadilho, Mano Keylon. O Mano entrou depois com o hip hop. Interessante isso. Aí, no caso, isso tudo foi depois que o senhor fez a parceria com o Fernandinho ou foi antes? Não, muito antes. Muito antes isso. Né? Quando a gente fez a parceria com o Fernandinho, o Ministério Mano Keylon já tinha uns 10 anos de caminhada, no mínimo. Interessante. Fala para mim, como que foi questão do seu chamado pastoral e tudo mais? Como é que foi essa caminhada aí? O ministério pastoral foi uma grande surpresa. O musical era uma coisa que a gente já cultivava desde menino. É algo meio que predestinado. A gente buscava aquilo, a gente queria desenvolver aquilo, estava no meu coração. Agora, o pastoral, eu acho que o Espírito Santo foi muito sutil comigo. Né? Ele foi muito sutil, ele foi me colocando num caminho sem que eu percebesse. Porque, ainda adolescente, logo nesse início de conversão, eu fui recém-convertido, eu fui logo eleito como líder dos adolescentes da igreja. Isso era o quê? Uns 15 anos? 13? 13 anos. E eu arrebanhava a rapaziada, mesmo, né? Literalmente, como um pastor, eu ia no caminho catando as ovelhas, porque tínhamos reunião 5 horas da tarde e eu saía de casa 4 horas e via a rapaziada jogando pelada na rua, né? Sem camisa e tal. Eu, rapaz, vai para casa tomar banho que eu estou indo para a reunião, eu te espero lá, o seu compromisso com o Senhor. Eu já entrava, pegando a rapaziada no caminho. Então, anos depois, eu acabei me tornando líder de jovens também, depois líder de ministério de evangelismo. Então, sempre estava dando palavra, ministrando e buscando de Deus para isso, mas nunca me imaginei pastor. Nunca. Até porque eu percebia que os pastores carregavam uma carga muito pesada. Né? Sim, e muito também, como é que eu posso dizer essa palavra? Eles também eram muito
solidário, que é questão de solidão, né? Solitário, sim, no ministério. Solitário. Isso. Sabe, Natan, eu fico meio abismado quando eu ouço algumas pessoas falando respeito. Uhum. Acho que respeito tem que ser um fundamento para nós, Sim. né? Respeitar as diferenças, enfim. E eu respeito bastante, mas eu não consigo entender como algumas pessoas olham. Às vezes elas veem a motivação para o ministério pastoral dizendo assim: eu vi o pastor pregando, eu achava aquilo tão bonito, eu pensava, um dia eu vou estar lá. Eu não consigo entender. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que essas pessoas elas viviam tão longe do pastor que elas só conseguiam ver o melhor lado do ministério. Sim. E como eu sempre fui líder de jovens, líder de adolescentes, líder de músicos, eu estava tão perto do pastor que eu vi o sofrimento dele, eu vi a solidão dele, eu vi a dor dele, e eu pensava, isso aí é pesado demais. Não dá pra pesado mim, não. demais, não quero isso aí para mim, não. Eu vou estar ajudando, mas não exercendo o ministério pastoral, né? Até que um dia Deus foi afunilando as coisas, afunilando, até que a gente entendeu que existia sim um chamado, existia sim uma missão. Eu tive muito medo. Medo. A palavra certa é temor. Sim. Né? Mas só para ser mais compreendido, eu senti muito medo. Eu senti muito medo de não corresponder, de não dar certo, de fracassar, porque eu sabia que era uma coisa muito intensa. Não é uma profissão, não é uma tarefa a ser cumprida. E nem uma brincadeira. É uma vida. É uma vida. Você se permite ser transformado por Deus em um pastor. Você não pode se destransformar mais. Você assumiu uma realidade que é irreversível. Tem que ser compreendido assim: quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Você abraça uma proposta muito séria e comprometedora que é para a vida inteira. E isso me dava medo. E sem contar que, entre aspas, as pessoas que você está arrebanhando ficam nas suas mãos. Você é responsável por elas, sim. Isso é muito difícil, hein? Beleza, o senhor se tornou pastor e tudo mais. Nessa época, quando o senhor se tornou pastor, o senhor já era casado? Já era casado. Como é que foi para sua esposa? Ela já estava alinhada na situação? Para ela foi muito difícil no começo? Ou ela já entendia o que era e toma aí? Então, você me fez lembrar de coisa que agora... Deus é muito perfeito em tudo que faz. Eu falei com você que ele foi me conduzindo, né? Quando eu conheci minha esposa, né, eu estava saindo daquela vida louca que começou aos 17 anos. Certo. Tá lembrado? Eu estava saindo de lá e eu cheguei para Deus e falei assim: eu estou cansado disso, eu não quero mais isso para mim, me ajuda, me liberta disso, porque eu chorava na segunda arrependido por tudo que eu fiz no fim de semana. Sim. Aí chegava sexta-feira, dava vontade de fazer tudo de novo. Eu estava num ciclo maligno de pecado, que eu não conseguia me libertar. Até que um dia eu falei com Deus assim: Senhor, o Senhor vai me tirar disso, eu vou sair disso, e eu vou fazer um propósito para o Senhor me libertar. Eu não vou querer mais sair, eu não vou querer mais noitada, eu não vou querer mais ficar com ninguém, zoeira com os amigos, eu não quero mais nada disso. Só que eu vou fazer aqui um acordo com o Senhor, a gente vai combinar algo aqui. Existem algumas coisas que elas, biblicamente ou teologicamente, elas não têm respaldo. Mas eu entendo e conheço um Deus que ele opera muito de acordo com a sinceridade do coração das pessoas. Certo. Deus não faz permuta com ninguém. Mas eu falei com Deus e Deus via que havia sinceridade no meu coração, até mediante ao meu nível de ignorância espiritual na época. Eu falei com ele: eu não vou ficar com ninguém, essa é a minha parte. A parte do Senhor é me dar alguém que vai casar comigo.
para eu te servir com essa pessoa. Viu, gente? E aí, o que aconteceu, rapaz? O diabo começou a vir com pressão. E coisas que não aconteciam, começou a acontecer. Eu encontrava com menina que eu tinha ficado, que eu encontrava na rua, e, sabe, para combinar alguma coisa para o fim de semana, recebendo ligação. Parecia que eu era até um Brad Pitt, um Will Smith, alguma coisa assim, sabe? Umas coisas estranhas assim acontecendo mas eu muito consciente, não, eu sei que eu não estou com essa bola toda, não. Eu sei que isso aí é o diabo querendo me fazer voltar, recuar, mas eu vou me firmar no que eu combinei com Deus. Pouco tempo depois eu fui com a convite de um pastor amigo visitar uma igreja. Quando eu cheguei lá, eu cheguei bem antes do culto e tinham algumas mocinhas lá limpando a igreja, arrumando a igreja. Os meus olhos bateram numa morena que estava lá. Eu olhei para ela e falei, meu Deus do céu, Senhor, é ela. Sabe aquela certeza? Sabe aquela certeza? Não era ela daquelas de lá de trás, daquela zoeira, não. Diferente. É como se Deus falasse, é essa a minha parte no combinado contigo. É ela. E aquilo veio forte, mas eu me segurei, mantive a linha, né? Eu comecei a observar, porque eu queria uma coisa séria, eu queria sair daquele buraco de pecado que eu estava. Eu não queria brincadeira. Então eu fiquei observando a moça. E quem era a moça? A moça era uma das duas moças que saía toda semana para fazer visita com o pastor. Porque o pastor visitava mulheres, senhoras da igreja, para ele não ir sozinho. Tinha duas moças que acompanhavam, dois jovens da igreja que acompanhavam o pastor nessas visitas. E ela era uma dessas jovens que acompanhava o pastor. Então ela já estava doutrinada na rotina pastoral. Coisa boa, hein? Ela era muito próxima do pastor, né, que depois se tornou meu pastor também, durante aquele período, pastor Arialdo. E ela era muito próxima do pastor, então ela conhecia de perto a realidade pastoral de uma perspectiva diferente da minha, que conhecia de perto também. Entendi. Como líder de jovens, como líder de adolescentes, como líder de músicos da igreja. Então, nós tínhamos uma noção de onde nós estávamos entrando. E eu conversei muito com ela antes de dar esse passo. A gente sempre buscando fazer tudo alinhado. Ela me disse, se Deus te chamou para isso e você vai dar esse passo, só descansa na certeza de que eu estou junto com você. Amém. E aí a gente partiu. Isso é maravilhoso. Aproveitando o gancho, pastor, lembre-se disso, pessoal. Festa, bebida, ficar, seja o que for, é apenas um mundo de ilusão que o diabo quer colocar você para você não viver o melhor de Deus para a sua vida. Fique atento nisso. Vemos aqui um belo exemplo que o pastor Manoquim trouxe para nós. Tem uma rapaziada aí, sabe? Tem uma rapaziada aí enchendo a barriga de ovo frito e isso tudo porque não consegue enxergar o filé mignon que o Espírito Santo tem reservado para você ali do lado, mas o pecado está te cegando para isso. Né? E hoje em dia, rapaz, naquela época isso já existia, aconteceu comigo, mas hoje em dia está assustadora, sabe? A quantidade de jovens cristãos, meninos, meninas escolhidos por Deus, se afastando da presença do Senhor, abrindo mão de caminhar no Senhor por um prato de lentilha. Entenda que Deus tem coisa muito, muito melhor para você. Muito melhor. Aproveitando, pastor, vamos ver aqui a pergunta da galera aqui. Temos aqui uma pergunta dele. Pastor Tadélio. Pastor Manqueiro, como que o senhor consegue parecer tão novo e apesar da idade tão avançada? É para responder mesmo? É para responder aqui no programa, eu respondo depois pessoalmente com ele, com a luva de boxe na mão. Melhor o senhor dar uns conselhos aí que está precisando, só apertar aqui. Aqui, alta tecnologia. A gente não está acostumado com essas coisas. Mas, seriamente falando, ele fez uma pergunta aqui que eu estou muito curioso para saber. Tá, mas deixa eu responder essa pergunta.
O que o pastor Altobelli precisa entender que assim como existem pessoas que são jovens e aparentam ser muito mais velhas do que são, existem pessoas que são mais velhas, mas aparentam ser muito mais jovens do que são. O senhor. Pronto, está respondido. E ele fez uma pergunta aqui, pastor. Seguinte, qual a situação mais inusitada que o senhor já presenciou em uma missão evangélica? Se o senhor quiser abranger tudo, fica à vontade também. Beleza. A mais inusitada, mais louca, assim, né? Fica à vontade. Olha, eu vou compartilhar. Pode contar mais de uma, tá? Vou compartilhar duas, então. Show. Duas. Uma foi bem difícil, principalmente naquele momento ali para nós. A outra foi gloriosa. Mas eu entendo que as duas tinham um propósito, de Deus. Então vamos fazer 3. A terceira o senhor conta a mais engraçada. Tá bom. Na época que eu tinha essa banda de rock, participava dessa banda de rock, o nome era Banda Garagem, nós éramos muito convidados para participar de vários festivais de música, e inclusive nos seculares. Os organizadores dos eventos faziam eventos para punks, skatistas, certo, grunges, roqueiros, e eles conheciam a minha banda. Então eles falavam, cara, tô ligando para vocês porque a gente vai fazer um evento e vocês precisam estar aqui. Porque a banda de vocês é muito boa, os caras gostavam do som que a gente fazia, tinha um diferencial mesmo. E independente de nós sermos evangélicos, eles sabiam, respeitavam, gostavam e convidavam. Mas um dia nós fomos tocar num evento, eu me lembro bem, foi no período próximo da inauguração daquela praça da rodoviária, dos fundos da rodoviária. Aquela praça que hoje é abandonado, um antro de pessoas consumindo drogas, moradores de rua, então tudo por aí era um lugar até perigoso. Mas na época era uma área de lazer da cidade que bombava, estava recém-inaugurada. E tinha uns festivais de rock bacana ali. E um dia convidaram a nossa banda para tocar no evento, o evento era secular, e sempre que a gente tocava. As nossas letras já pregavam, mas além das letras, nós pregávamos também. Íamos acompanhados do nosso pastor, que nos pastoreava na época, cobria-nos, né? E chegou lá, nós começamos a tocar, e quando a gente começou a dar uma palavra, tinha um grupo de punks lá, eu nunca vi daquilo na minha vida. Os caras começaram a xingar Jesus Cristo, nosso Jesus, mas xingar de tudo quanto é nome. Sabe que, como diz Paulo, não é conveniente nem pronunciar, nem pensar neles. Mas xingavam e olhavam para a gente e falavam, Jesus é isso, tal. E a gente começou a ficar bravo, porque a gente era adolescente, né? Éramos garotos, a gente começou a ficar bravo, a gente já estava preparado para descer do palco. O nosso pastor deu uma segurada, né? Calma aí, agora é a hora de vocês mostrarem Jesus para eles. Aí nós demos uma palavra contrária ao que eles esperavam, né? Abençoamos a vida deles lá do palco. Aí eles saíram, não aguentaram ficar, saíram xingando e tal, foram embora, né? Essa foi uma experiência que marcou muito a todos nós, aquela banda. E uma outra experiência muito forte também, inusitada, assim, louca, foi quando o Senhor me ministrou que eu deveria ir fazer um trabalho de impacto dentro do Complexo da Maré. Eu via muito matéria sobre o Complexo da Maré na televisão. Eu não conheço, não. Via muita coisa sobre as loucuras que aconteciam lá e a violência, o tráfico de droga, Rio de Janeiro. Ah, sim. E aí eu conheci uma pastora que pastoreava uma igreja na entrada do Complexo da Maré. Ali na margem da linha, acho que não sei se é linha vermelha ou linha amarela, mas ali na margem, para a entrada do Complexo da Maré, pastoreava uma igreja ali, em frente um McDonald's, mas logo na entrada.
E eu fiz contato com ela e falei com ela, olha, Deus está me ministrando, eu preciso ir aí, eu tenho que ir aí, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer uma obra aí e tal. E ela, não, pode vir, e a gente vai preparar tudo aqui para você vir com a sua equipe e tal. E a gente foi para lá. E quando chegou lá, tinha um irmão que a pastora encarregou desse irmão nos conduzir pela comunidade no sábado à noite. Esse irmão era de dentro da comunidade, porque senão nós não poderíamos entrar lá. Uhum. É uma das comunidades mais pesadas e violentas do Brasil. E Ainda é? Ainda é, ainda é. E essa comunidade, ela tem um baile maldito. Um baile maldito. Quando a gente pensa em baile funk, ninguém consegue imaginar o que é aquilo. Ninguém consegue imaginar. A referência de baile funk que nós campistas temos, que nós moradores de bairro de periferia temos, é surreal. E esse irmão iria no sábado à noite, ou na noite do baile, percorrer conosco lá a comunidade. O irmão era ex-traficante. Certo. Crentaço. Eu passava por ele pelos caras, pelos corredores, e colado com ele. Tinha que estar colado com ele. Uhum. E irmão, tá comigo, hein? Os caras com fuzil na mão. Era um fuzil e 2 pistolas. O básico era isso. Um fuzil, 2 pistolas, rádio de comunicação. Mulheres com crianças na moto, andando na rua, com um fuzil atravessado, levando a criança para a escola dentro da comunidade. Entendi. Entendeu? Loucura, coisa de filme, coisa de que a gente não imagina que aquilo é possível. Entendeu? Os caras com 2, 3 armas aqui penduradas aqui atrás, entrando no comércio, dando tchau para outro, conversando na esquina. O dia a dia, a vida normal de todo mundo. Cada fuzil desse tamanho que a gente nunca viu, senhoras usando aquilo, cara. Gurizinhos pequenininhos assim, ó, com pistola, que você vê a polícia usando. E te traz aquele respeito, aquele impacto. Gurizinho de 10 anos carregando aquilo na mão, andando assim na comunidade e tal. E aí esse irmão ia comigo, ia na frente, e ele está comigo, é um pastor lá de Campos. Tal. Aí o pessoal, pô, firmeza, firmeza. Aí uma hora nós paramos no lugar lá, um cara falou assim, pastor, tu entra onde quer aqui com esse cara aí, tá? Onde você quiser. E não pega nada para você aqui não. Que jeitão dele falar. Pega nada para você aqui não. Sabe por quê? Porque tem crente sem vergonha. Mas esse aí saiu de um tráfico pesado aqui dentro. Chegou a ter uma posição privilegiada aqui. Mas a gente respeita ele porque ele é crente de verdade. Ele mudou mesmo, ele é convertido. Por isso ele tem respaldo aqui dentro. Aí eu, epa, tô com o cara certo. Já deu aquela aliviada. Aliviou. Aí a gente ia, e o irmão na frente ia guiando. Aí eu falei com o irmão, agora eu quero ir no baile, cara. Eu quero ir no baile. Ele falou, vai lá no baile, pastor, eu quero ir lá no baile. Então vamos para lá. Chegamos no baile e, meu irmão, quando eu cheguei próximo do baile, eu falei, cara, isso aqui não é possível, cara, isso aqui não é de verdade. Cheio de caminhão de alto som. Não, várias tendas, como se fosse um evento de igreja. Aí você monta várias tendazinhas ali com cantina. Cada tenda tinha um tipo de droga. Caraca. Várias tendas montadas, a tenda de cocaína, a tenda de pedra, a tenda de narguile, maconha, maconha. E várias tendas ali, o pessoal, dinheiro e tal. E uma rua inteira, uma rua inteira, com colunas de caixa de som, de um lado, de outro. 100 metros à frente, outra coluna enorme de caixa de som de um lado, de outro. 100 metros na frente, outra. Uma rua inteira lotada de gente. Todos aparentemente drogados. E boa parte deles aparentemente endemoniados. Um cenário horrível, horrível. Menininhas, crianças assim fazendo aquelas danças sensuais na direção dos caras e loucura. Eu fui chegando perto, eu vi os menininhos de 7, 8 anos de idade, isso me cortou o coração na hora. Eles estavam cheirando cocaína. Caramba. Cheirando cocaína. E o baile era uma loucura. Era uma loucura. O baile cheirava droga e muita gente, você não tinha como passar, o irmão tinha que ir na frente.
e a gente tinha que acompanhar o irmão, porque logo vinha alguém tombando, e um empurrando o outro, e lança perfume para cima, e uma loucura, uma loucura. E aí eu falei com o irmão, eu quero ministrar aqui para essa rapaziada. O irmão, o quê, pastor? Sério? Eu quero. Com quem que a gente fala? Ele disse, você quer mesmo, pastor? Eu quero. É agora. Ele, então vem cá. Me levou até o gerente. Uma oportunidade como essa eu vou ter nunca mais. Tá, aí pensa, gerente. O que o pessoal pensa? Tudo. Tatuadão, cordão de ouro, né? Blackão. Meu irmão, pensa no executivo. Sério. Sério. Pensa num playboyzão. Caramba. Olha o cabelinho na linha, sabe? Polozinha, todo arrumado. E aí, muito educado. Boa noite, pois não. Esse aqui é um pastor. Tá? Ô, pastor, prazer. O que você precisa, pastor? Rapaz, eu quero mandar um recado para a turma aqui, por meio de música, e dar uma palavra e orar por eles. Aí, pastor, agora? Eu, agora. Então vai ser agora. Fulano, manda o DJ parar. O rapaz chegou lá, avisou o DJ, e eu pensei que o DJ ia terminar a música que estava, porque o povo estava alucinado. Na mesma hora, desligou o som. Atenção, rapaziada. Fulano deu a ordem, tem um pastor aqui de Campos, todo mundo vai ouvir o camarada, hein? Para todo mundo onde estiver aí. Ninguém aqui pensa em Deus, ninguém aqui nem liga para Deus. Então Deus mandou alguém até a nós aqui, nesse momento. Então vamos dar essa moral, vamos todo mundo ouvir. E eu pensei, meu Deus, o cara está até com som de diácono, está até apresentando o pregador da noite. E aí a gente cantou grandes coisas em versão hip hop com eles ali. Grandes coisas. Tu és o Deus desse povo, dessa terra, dessa gente sofrida, o Deus que olha abandonado, que está só nessa vida. Tu és o Deus que ouve o clamor do mano que chora no quarto, o Deus que se importa, que sente a dor, que vem e renova o cansado. Se o seu pai e sua mãe te abandonarem, ele é o Deus que sempre vai estar aí do seu lado. E a gente começou a ministrar essa canção, e as pessoas pararam. Parece que o ambiente começou a mudar. Eu comecei a ver gente chorando, gente baixando a cabeça. E quando eu olhei, parecia que aquele ambiente que era um inferno, Jesus desceu ali e transformou. Sensacional. E a definição teológica de inferno não é um lugar, a definição real não é um lugar aterrorizante e sombrio. É um lugar onde há ausência total e absoluta de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar um negócio aqui que é polêmico, aberto. Pode soar muito estranho o que eu vou falar aqui agora. Fique à vontade. Mas se Jesus chegar no inferno, o inferno deixa de ser inferno. Sim. Porque a ausência do Espírito Santo, então Jesus estão lá, não existe inferno. Exatamente. Se Jesus pousar no inferno, o inferno deixa de ser inferno. É a presença dele. Entendeu? Então, naquele momento, eu senti Deus chegando ali e o ambiente mudou, o clima mudou, tudo mudou. E aí, terminamos de cantar, eu dei uma palavra, a pastora da igreja, da entrada lá da comunidade, chamei ela, a pastora Lia, ela orou pelas pessoas. Quando a gente saiu, algumas pessoas ainda pediram para orar por elas, com posição de mãos. Foi um momento assim muito forte, algo diferente, que eu não tinha experimentado até ali. Entendi. E também sendo um local que muita gente não quer ir, um local que as pessoas falam, não, eu não vou. E eu acredito que, se for a sua missão, o Espírito Santo vai te dar provisão, coragem, amor e sensibilidade para aquelas pessoas. Sem dúvida. E também, pastor, eu acredito que, por eu ser uma pessoa que mora num local que tem uma comunidade uma perto da outra, as pessoas de lá, elas se respeitam a gente. Porque elas, querendo ou não, elas veem um brilho na gente, do Espírito Santo, e elas querem aquilo, mas não conseguem sair da situação que elas estão. A perseguição lá dentro, eu imagino que deve ser extremamente
grande. A influência é muito, muito forte. Desde menininhos, né? Desde crianças, eles são extremamente influenciados. Mas tem esse respeito. Chegava, às vezes, durante o dia. Essa experiência que eu narrei aqui foi noite e madrugada. Mas durante o dia, nesse fim de semana que nós tivemos lá, quando nós chegávamos para fazer uma abordagem evangelística a um dos meninos lá do tráfico, a primeira reação deles era tirar o boné e depois tirar os fuzis, botar tudo no chão, depois baixar a cabeça, juntar as mãos para nos ouvir e depois receber a oração. É bem contraditório, né? A vida que eles vivem e essa demonstração de respeito que eles têm pelo Evangelho. Né? Enquanto muitos jovens evangélicos não têm esse respeito. Exatamente, é o que eu ia dizer. Eu ia dizer isso agora. Infelizmente. Tem uma série na Netflix que se chama Sintonia. Ela é uma série que ela mostra a realidade brasileira das comunidades. E lá tem os 3 caminhos que geralmente um jovem de lá segue, que é a igreja, o tráfico ou a música, que é o funk. Uhum. E quando eles falavam a respeito da igreja, eu achei muito interessante, pelo ano que nós estamos, pelo século que nós estamos, pela realidade que nós vivemos, eles realmente mostraram a realidade. Que o pessoal lá de dentro, eles respeitam os cristãos, que lá tem uma igreja lá dentro da comunidade. E é muito interessante também a diferença de realidade para a nossa aqui. É muito diferente. Que o pessoal daquela igreja ali, da comunidade ali, já estão acostumados com aquela realidade deles. Cresceram e viveram com aquela realidade. E nós aqui não. Então, esse tipo de atitude que eles tomam é de espanto para a gente, que a gente não está acostumado. Aproveitando, mas estou esperando agora o que o senhor vai falar a respeito da situação mais engraçada que o senhor já lidou nessa caminhada cristã. Mais engraçada. Tipo assim... No ministério pastoral, ministério musical... O senhor que sabe. O que o senhor achou mais inusitado. Tipo assim, foi muito engraçado e bom ao mesmo tempo. Você me deu mais um pouquinho de trabalho. Ou então, se o senhor quiser só engraçado, tudo bem, não tem problema. E queima-roupa, assim, deixa eu tentar lembrar. Pode ser que eu não me lembre da mais engraçada, assim, de repente, mas... Deixa eu tentar... Rapaz, uma coisa que... Uma coisa que me marcou muito foi uma igreja que nós fomos uma vez para ministrar. Eu fui com a banda. Quando nós chegamos lá, eles colocaram o irmão para ser uma espécie de apresentador, né, dos convidados, das pessoas que estavam ali. E na época eu tinha uma back vocal, que o nome dela era Mariene, né? Hoje é até esposa de um pastor muito querido nosso, pastor Átila. E a Mariene, esse irmão foi apresentar a Mariene, foi apresentar a mim, né? A banda já estava posicionada e ele então ia chamar o pastor Mano Keilon e a Mariene. Meu irmão, eu não sei se eu estou exagerando em dizer que ele tentou por uns 10 minutos. Calma, eu vou falar do pastor Mano Keilon, Mano, e a gente tentando ajudar, a gente sentado ali, mas tentando dar dica, ele olhava pra gente, olhava pro Caio, ele... Era mais fácil ele falar com o senhor. Tava complicado. E ele não conseguiu. A gente se levantou, foi lá e se apresentou. O irmão não conseguiu cumprir a missão. Vamos ver aqui a pergunta do pessoal aqui. Tem uma pergunta muito boa aqui.
que é do irmão seminarista Tiago Gomes. Vamos lá. Pastor Manqueiro, como a igreja pode influenciar a comunidade, sendo que a maioria está localizada em regiões carentes? Ok. Bom, primeiro, quero elogiar o irmão pela pergunta, que eu acho que é muito interessante, porque, na verdade, é a missão da igreja. A igreja deve influenciar a comunidade. Sim. Né? E é provado estatisticamente que o nível de influência mais significativo é por meio de estreitamento no relacionamento. Né? Você nunca vai influenciar uma comunidade, por melhor que seja a sua proposta. A nossa proposta é excelente, porque é o Evangelho de Cristo, não existe nada mais excelente para partilhar com as pessoas. Mas você nunca vai influenciar se você se comporta de uma forma distante. Se você estabelece uma distância entre você e as pessoas daquela comunidade. É muito importante deixar claro para a comunidade que você não só está ali, mas que você faz parte dela. Uhum. E que ela faz parte de você também. Entendi. E ter essa troca de experiências, essa troca na convivência, no dia a dia, de modo que a comunidade te identifique a igreja como parte dela. E as próprias pessoas da comunidade, até aquelas que não pertencem à igreja, digam: aquela é a igreja da nossa comunidade. Né? E isso é pela influência, pela relação, pelo relacionamento, a proximidade, o estreitamento na relação com as pessoas dali. Eu, por exemplo, sou pastor em um bairro específico da cidade, onde a nossa igreja está localizada. Frequento o comércio daquela região. Eu gosto de ir no comércio dali da minha região, no açougue, na padaria, falar com as pessoas daquele lugar, orar por elas. Aí, pouco tempo atrás, um dos comerciantes da cidade teve uma filhinha dele, do nosso bairro, e teve um filhinho, e ele queria consagrar o filhinho numa igreja. E ele foi lá na nossa igreja, né? E consagrou o filhinho lá. Tem um açougue ali na rua da nossa igreja, que o proprietário desse açougue, a esposa do proprietário desse açougue, um dia estava me apresentando uma cliente dela. Ela estava conversando comigo, a cliente chegou, isso aí é o nosso pastor. Aí a cliente: é quem? Você não conhece? Pastor do nosso bairro. Você quer o pastor do nosso bairro, como você não conhece ele? Né? E me chamou a atenção a forma como ela falou: esse é o pastor do nosso bairro. Porque eu sei que existem outras igrejas ali, tem outras comunidades ali, mas ela entendeu, é uma identificação que começa a acontecer quando você cria essa proximidade, né? Não só do pastor, mas os membros da igreja, serem amigos dos vizinhos, dos comerciantes, estar com eles, orar por eles. Nesse fim de semana, por exemplo, nós entramos em dois supermercados do nosso bairro no domingo de manhã. No domingo de manhã, entramos e eu direcionei a igreja: vamos entrar e vamos comprar. Vamos comprar. É o supermercado do nosso bairro, vai ajudá-los. Vamos entrar lá para comprar. E entramos e começamos a comprar, mas já estava combinado. No meio da compra, vai entrar um irmão com violão. Sim, entendi. E todo mundo comprando a coisinha para o almoço. De repente o irmão entrou. Quando o irmão entrou, a igreja inteira que estava espalhada dentro do supermercado começou a louvar o Senhor. Caramba, que maneiro. E aí o pessoal ficou tudo assim, olhando para um lado, olhando para o outro, pegando o celular, filmando, né? Depois demos uma palavra e deixamos ali uma oração e fizemos isso em 2 supermercados. Isso cria uma identidade entre igreja e comunidade, igreja e bairro, né? As pessoas passam a conhecer e saber que não é um grupo que de forma seleta, fica restrito àquelas 4 paredes, mas está interagindo com a comunidade em todo o tempo. Uma senhora, depois desse evangelismo, no domingo pela manhã, passou por nós assim, quando a gente já estava orando, agradecendo, ela passou por nós assim e disse assim: vim no supermercado para fazer uma feira, domingo de manhã, e sair carregando para casa uma bênção dessa, não tem preço.
né? A gente fica com o coração quase explodindo, né? Sim. De alegria. O senhor falou algo extremamente importante, questão das 4 paredes. Eu tenho a visão de que geralmente o culto ele é de 1 hora a no máximo 2 horas. E geralmente é 2 dias na semana. Podemos colocar aí que a gente está dentro da igreja 5 horas, assim, 6. E todas as outras horas nós estamos fora das 4 paredes. Então eu acho meio que contraditório a gente dizer que a gente tem que sair das 4 paredes. Não o que eu estou falando, Sim, mas sim. sim no geral. Porque, tipo assim, se a gente contar, a gente tem pelo menos mais de 100 horas fora das 4 paredes. Sim. Ou seja, a parte quem tem que fazer somos nós. Como o senhor disse, o entrosamento. Eu lembro de uma história que me contaram de um rapaz que queria ser pastor. Eu falei, não, eu quero ser pastor e tal, tudo mais. Aí o pastor da igreja dele, de forma surpresa, foi na rua da casa dele. Foi perguntar um por um, você conhece fulano? Ah, conheço fulano, tal, acabou. Ele falou, ó, tá no seu tempo, não. Você, por enquanto, não. Aí, mas por quê? Porque eu fui na rua da sua casa, todo mundo te conhece, mas ninguém sabe que você é cristão. Sim. Foi como o senhor falou. A igreja está ali dentro, mas ela faz a parte dela. Sim. O senhor concorda com isso? Como é que Concordo plenamente. Só vou fazer uma observação aqui a respeito dessa interessantíssima colocação que você fez aqui, que a igreja, de fato, ela tem uma atuação fora das 4 paredes de muito mais tempo, né, do que tempo dentro das 4 paredes. Mas quando a gente se refere à igreja fora das 4 paredes, a gente está falando de uma ação conjunta. A gente está falando do corpo se deslocando para fora, né? Porque como indivíduos, de fato, a gente leva mais tempo fora, né? Como cristãos, individualmente falando, você leva mais tempo no seu trabalho, né? Até do que, quem sabe, na sua casa, dependendo do trabalho, né? Mas a gente está falando de uma ação conjunta da igreja, quando o corpo local vai para fora para poder se expressar para a comunidade de alguma forma como representatividade ou representação do corpo de Cristo naquele lugar, né? Porque muitas vezes esse mover do corpo ele é restrito só ao local do culto, né? E isso não é manifesto para as pessoas do bairro onde a igreja está localizada. Exatamente. Né? Então tem esse diferencial. Sim, tem o diferencial do grupo, mas falando tipo assim, individualmente. Sim. Individualmente falando. É o nosso testemunho. Exatamente. Nós estivermos. Né? Porque, tipo assim, a pessoa no seu trabalho, onde você passa mais tempo do dia, sabe que você é um cristão? Porque, querendo ou não, nós não estamos aqui para, tipo assim, crescer, trabalhar, casar e morrer. Nós estamos aqui porque nós somos agentes de Cristo. Amém. Então, nós temos que ser um agente de Cristo onde nós estamos. Aproveitando isso, pastor, nós temos outra pergunta aqui. O irmão Tiago Gomes, que perguntou assim, o mesmo irmão. Pastor, como o senhor enxerga o tempo para cá, o temor sendo diluído, em função do mundanismo invadindo a igreja? Sim. Não sei se o senhor conseguiu entender a pergunta. Consegui. Sim. Vou reformular ela para ficar melhor para o senhor. Tá bom. Pastor, como o senhor enxerga o tempo para cá, né, no caso o temor, sendo diluído em função do mundanismo invadindo a igreja? Como o senhor enxerga o tempo, né? Vamos supor, de uns anos para cá, o temor a Deus tem sido diminuído e o mundanismo tem entrado no meio da igreja. Sim. Como o senhor enxerga isso? Bom, Vou dar um exemplo muito bom. Sim, vamos aconteceu uma situação aí de um certo grupo, de uma certa igreja, né, para a gente não trabalhar com nomes, que cantaram uma música secular dentro da igreja. Não sei se você ouviu isso. Não. Não viu isso? Não. Mas cantaram uma música secular dentro da igreja. Então, eu acredito que ele deva estar
mais ou menos essa vibe aí, entendeu? Porque também tem aqueles cristãos que querem imitar o mundo, em questão de redes sociais, que antigamente não tinha isso. Você era cristão, você... Agora, de um cinema para cá, tem questão de redes sociais e tudo mais. Eu acredito que ele esteja nessa vibe aí. Sim, entendi. Eu achei que o senhor tinha visto, por isso que eu citei. Não vi. Mas tudo bem. A rapaziada tocou no culto uma música secular. Exatamente. No culto. É isso mesmo, né? É, aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil. Por isso que eu não falei nomes, porque senão... Entendeu? Então, eu tô estarrecido. Eu tô sabendo isso aqui agora, cara. Eu tô meio espantado, mas tudo bem. Depois vou dar até uma pesquisada para poder... Depois vai falar para poder saber... porque se fosse lá de fora, aí tudo bem. Aí, né? Sim, mas sim. como é daqui do Brasil, então é complicado a gente falar. Então, eu não me preocupo muito com isso. Tenho visto isso, de fato, de uns anos para cá. Estou espantado com a Não se preocupa com o quê? Eu não me preocupo muito com essa... Estou espantado agora porque estou recebendo a notícia aqui. Sim. Mas não me preocupo muito com gente tocando música secular dentro da igreja. Não me preocupo muito com gente fazendo dancinha sensual de funk dentro de igreja. Não me preocupo muito com essas coisas, por quê? Porque essas coisas são muito escancaradas. Nós, como pastores, identificamos imediatamente. Entendi. Entendeu? Se uma jovem da igreja, ela chega aqui e começa a fazer o passinho da dancinha da garrafa, o pastor olhou, epa, calma aí, vem cá, irmã, e trata aquilo ali, né? Vai resolver com ela. Se uma rapaziada, músicos daqui da igreja entram tocando uma música secular, o pastor Tobélio vai chamar, né? Capaz até de interromper, chama, epa, vem cá, vamos sentar aqui. Então, eu acho que essa é a menor ameaça do mundo contra a igreja. Sim, isso eu concordo. A maior ameaça do mundo contra a igreja é a ameaça sistêmica, sutil. Porque quando a gente fala de mundo, a gente está falando de um sistema que envolve corrupção, mentira, falsidade, avareza, um sistema que envolve inveja. E isso não é facilmente detectado. Entendi. Entendeu? É o famoso joio crescendo junto com o trigo. Exatamente. Aí agora, a questão de roupa, né? Por exemplo, né? Existem igrejas que elas batem tanto nessa tecla, né? Tá se vestindo igual pessoa do mundo, o mundo está entrando na igreja e tal, né? Primeiro que já é um grande desafio a gente saber qual é a roupa de igreja, né? A do mundo a gente já conhece, mas a roupa de igreja, né? Eu acho que já é desafiador. Mas é porque a Bíblia fala da moderação, sim, né? Do bom senso, mas não apresenta uma moda. Sim. Mas um tempo atrás eu passei em frente a uma loja que estava escrito moda evangélica. Isso confunde a gente, né? Confunde. Então, é sério? É sério, né? Porque tem um padrão. Alguns determinaram um padrão. Sim. Né? Então, isso é muito, muito facilmente detectável. Você está se vestindo igual crente, você não está... Isso é detectável. Mas agora, e aquele crente que se veste dentro do padrão, mas ele mente? Exatamente. E aquele irmão que não toca música secular dentro da igreja, mas ele tem ciúme do irmão que toca melhor do que ele? Entendeu? Então, essa sutileza do sistema mundano dentro da igreja, ela, para mim, é muito mais perigosa, muito mais nociva. Isso que requer maior atenção nossa. Né? Porque uma coisa aberrante como essa que você me contou agora, isso chama atenção. É facilmente detectado, você resolve rápido. Entendeu? Agora, quem consegue enxergar como mundanismo, como o mundo entrando dentro da igreja, uma irmã que é da igreja, que é fofoqueira? Por que não se chama isso do mundo entrando dentro da igreja? Por que não se chama o mundo entrando dentro da igreja um irmão que está dentro da igreja que ele é do barraco? Qualquer coisa ele está arrumando confusão. Sim. Porque isso é um conceito mundano. Isso é uma cultura desse mundo. Né? Isso faz parte do sistema corrompido que Jesus desqualifica. Sim. Né? Então, eu penso que essa sim é a nossa maior preocupação.
E em questão ao temor, sendo diminuído. Eu falei diluído, então Sim. diminuído. Então, isso aí é previsto na própria palavra, né? No final dos tempos, Sim. por se multiplicar a iniquidade. Então, essa multiplicação de iniquidade que Jesus se refere ali, né? Essa multiplicação de iniquidade é algo que já é previsto. Com o passar das gerações, a gente está vivendo, de fato, um deteriorar dos cuidados, um deteriorar dos valores, dos princípios, e isso aumenta o potencial de corrupção, de iniquidade, de maldade, de desejos ruins e, consequentemente, o temor, né, do Senhor, ele vai sucumbindo diante desse crescimento do mal. A igreja precisa combater isso, mas é um fenômeno maligno, mas, por outro lado, previsto na palavra. A sociedade ela iria se degenerar, ela iria inevitavelmente se deteriorar moralmente com o passar dos anos, e a gente está vivendo isso. E voltando aqui à citação de Jesus, nos últimos dias o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, é algo profetizado. Na verdade, o que nós estamos vivendo hoje como igreja é algo que já foi profetizado. O que a gente está vivendo hoje como sociedade é algo que já foi profetizado. Crescimento de iniquidade, diminuição de temor e diminuição de amor. Amém. Pastor, tem uma última pergunta aqui da galera, mas eu vou deixar para depois, porque ela é muito atual. Uhum. Entendeu? Eu não queria chegar ainda na atualidade, ainda, porque tem muito assunto para se tratar atualmente. Porque antes da gente chegar na nossa realidade, na verdade, chegando na nossa realidade, melhor dizendo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor que eu fiz nos outros podcasts que tivemos, e eu pergunto, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu tenho como referência, eu não sei se na igreja do Senhor o senhor enfrenta a mesma realidade que a gente. Então, eu vou colocar o senhor na nossa realidade para saber a opinião do senhor. Sim. Digamos que até 2017, nós tínhamos várias estratégias para ter adolescentes jovens na igreja, principalmente meninos. Tínhamos embaixada e tínhamos vários, né? Estou citando embaixada porque é o que eu conheço. Uhum. Tá? E de uns tempos para cá, alguns anos para cá, melhor dizendo, nos tempos de hoje, eu não vejo meninos na igreja. Pelo menos na nossa igreja, a gente quase não tem na rede jovem. A igreja de amigos, eu vejo poucos também. O que o senhor acha que mudou? E o que o senhor acha que qual estratégia que o senhor usaria hoje? E qual a sua opinião a respeito disso, dessa declinação, esse caimento de interesse dos jovens, principalmente os meninos, com a igreja? Sim. Então, a gente é uma realidade que, graças a Deus, a gente não tem vivido essa triste, né, realidade de ver uma invasão de meninos. Nós temos um grupo bom de meninos na igreja, na igreja local, né? E uma rapaziada boa. Mas eu vejo que todo o projeto que ele é posto em prática, ele vai ter seus efeitos. Uhum. Durante um bom tempo, principalmente no início do ano, primeira década de 2000, a igreja começou a trabalhar muito com eventos. Uhum. Estratégias de eventos para atrair pessoas para a igreja. Estratégia de eventos para atrair. Estratégia de eventos para atrair. Isso é ruim, não. Mas eu vejo que houve tanto foco
sobre as estratégias e aplicação dos eventos e até o trabalho com os eventos para poder trazer a rapaziada, que a gente desfocou de algumas coisas muito essenciais, né? Eu acho que é importante que o jovem ele tenha um evento de jovem que seja bacana, que seja badalado, que seja alegre, que ele possa convidar os amigos, que ele convide coleguinhas, que ele esteja entusiasmado para fazer parte. Mas é importante que ele também seja influenciado a ter um foco na vida, na espiritualidade dele, na vida pessoal com o Senhor, na vida de oração, porque os eventos não sustentam. A vida de oração, o relacionamento pessoal com Jesus, isso é o que sustenta e mantém. E isso é o que vai manter o garoto ali, porque o fogo de um evento passa rápido, né? O entusiasmo de uma programação, ela passa rápido, mas uma vida, uma relação real com o Senhor, um jovem que começa a experimentar o que é um a sós, e começa a experimentar o que é um tempo de qualidade de oração, e que tem experiências profundas com o Senhor, ninguém, nem nada tira ele daquele lugar. A comunhão e o companheirismo também dentro da igreja também é extremamente importante. Sem dúvida, mas pode ser... É importante porque, inclusive, estatisticamente é provado que as relações pessoais são as mais estratégicas formas de ganhar pessoas para Jesus, né? Mais do que rádio, jornal, TV, relações pessoais. Então, o companheirismo, com certeza, vai fazer diferença. Você sente a vontade, você tem vontade de ficar. Exatamente. Mas ele vai passar por momentos e períodos em que a fé dele vai ser posta à prova. E aí, nessa hora, ele só vai ser respaldado por uma vida de oração, que ele foi ensinado, que ele foi doutrinado, que ele foi incentivado. Isso é que vai sustentá-lo, para que os momentos difíceis passem, mas ele subsista, fique firme ali, na presença do Senhor. Eu entendo, gostei da sua colocação, pastor. E vamos aqui partir para o final, uma última pergunta, antes da gente encerrar. A pergunta da Ana Júlia, ela perguntou o seguinte: como conter a ansiedade em relação às coisas de Deus que eu entendo que ainda não é o meu tempo, mas mesmo assim eu anseio muito por isso e o mesmo fica rodeando a minha mente e me incomodando. E como manter essa ansiedade contida apenas em Deus? Ok. Então são duas perguntas em uma, né? Isso. Vamos lá. Eu ouvi há pouco tempo um comentário muito interessante sobre ansiedade, na verdade uma ilustração interessante. E o responsável por o irmão, né, que partilhava sobre essa ilustração, ele apresentou a vida humana como uma trajetória, um percurso para algum lugar. A nossa vida é como uma viagem com um destino, né? Imagine você que esse destino seja a realização daquilo que você espera em Deus. Mas o espaço que tem entre o teu conhecimento ou o despertar do sonho ou do desejo para viver isso e a realização disso é grande, né? Então, é um espaço que existe entre o momento que você está vivendo hoje e o momento que Deus vai te permitir realizar isso. E é nesse espaço que você é tentado a se tornar ansioso, ou seja, a querer até queimar etapas para estar vivenciando aquilo que você espera em Deus, dando vazão à ansiedade. Ou até mesmo adoecer de alguma forma por conta desse crescimento, desse nível de ansiedade. O que nos falta é a capacidade, pegando aqui o gancho da ilustração dessa viagem, a capacidade de curtir a paisagem do percurso da viagem. Esse é o ponto, né? Lembra do dia que os seus pais chegaram para você e falaram: Natan, nós vamos lá para a região dos lagos, vamos lá para a praia tal, vamos passar o fim de semana lá, colocaram você dentro do carro e você foi. Existia um desejo de chegar na praia, existia uma vontade de chegar naquele lugar, existia uma expectativa grande de chegar naquele lugar, mas e o percurso?
né? Aquela paradinha no posto, aquele cafezinho gostoso, né? Aquela aliviada no banheiro do posto no caminho, né? As experiências, de repente, passar, ver uma paisagem bacana, ver uma montanha legal, né? Passar por uma cidadezinha menor e começar a apreciar algumas coisas ali. Então, a gente precisa ter esse olhar para o percurso da viagem. Se eu olho para o percurso da viagem, eu posso curtir tanto o percurso da viagem, vivenciar tanto essa experiência, que eu vou minimizar a ansiedade de querer chegar logo no destino da viagem, né? Eu já fiz algumas viagens em percursos tão bonitos que o percurso não podia ser perdido. Ele tinha o valor dele, ele tinha que ser aproveitado, porque ele fazia parte da viagem. Ele era parte daquele projeto. Entende? Entendi. No caso, tentar ter um autocontrole e também curtir o momento, curtir o percurso, porque aquele percurso tem o seu valor. Exatamente. E esperar em Deus, né? Exatamente. Você vai chegar lá, mas enquanto não chega, viva o momento precioso de hoje, viva a experiência preciosa de hoje, viva, sabe, o que Deus vai te permitir amanhã, até que você desfrute daquilo, né? Porque a sua vida não pode estar fundamentada somente naquilo que vai acontecer, mas aquilo que está acontecendo simultaneamente, aquilo que está acontecendo a cada dia, também faz parte da sua vida e do todo, e dá sentido àquela conclusão. Sim. É tipo aquele filme do Shrek, que ele se casou, foi ele, a esposa e o burro, até tão distante, o burro ficava, a gente já chegou, a gente já chegou, a gente já chegou, a gente já chegou. Não curtiu o percurso. Não curtiu o percurso todo. Por causa da ansiedade. Mas, enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse momento aqui tão gostoso, tão aconchegante, com o nosso querido irmão Pastor Manuqueiro. E tenham todos uma ótima semana, um ótimo fim de semana, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Não sei em que momento você está vendo isso, mas eu espero que você consiga tirar algo daqui. E lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Que Jesus possa ser o centro da sua vida. Saiba que Ele te ama muito e Ele quer te usar para a boa obra dele. Semana que ele fica à vontade de falar algo para a galera também. Amém. Bom, eu quero agradecer a você, essa equipe abençoada, rapaziada ali por detrás ali dos bastidores também, né? Por nos receber aqui de uma forma tão bacana, né? Pela oportunidade de poder testemunhar, falar das coisas que o Senhor fez e tem feito na nossa vida. Conto sempre com as orações dos nossos irmãos em Cristo para que o Senhor nos sustente na obra, no ministério, na caminhada. Tenho partilhado em alguns lugares onde eu tenho ido, que já são cerca de 3 para 4 anos mais ou menos, que a gente está com o Ministério Manuqueiro parado, né? Nós paramos os trabalhos com a banda, os trabalhos de música, e temos um projeto de retomada agora, né? Para logo, mas com uma característica bem diferente, com digamos, um alvo bem específico. Vamos estar em comunidades, vamos estar em periferias, em bairros de ponta, vamos estar em lugares onde o pessoal do gospel, principalmente dessa nova geração do gospel, não vai. Nós vamos lá, em nome de Jesus, para cumprir essa missão, cumprir esse chamado. E nós precisamos muito de cobertura, de oração, né, dos irmãos, para que nós possamos dar prosseguimento a tudo que Deus tem ministrado no nosso coração. Deus abençoe a vida de todos. Amém. Deus abençoe, pessoal. Tchau.